para receber a promessa do Pai, que é a santa coroa da vida. Glória a Deus. Então convido você a abrir a vossa Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Nós vamos estar lendo. Enquanto você vai encontrando, eu já vou adiantando para você que nós sabemos que o inimigo, nos últimos dias, tem trabalhado para manter a igreja o mais desunida possível, criando contenda dentro da igreja, criando brigas, confusões, irmãos se indispondo com irmãos se indispondo com os obreiros da casa do Senhor, e o irmão se aborrece, e daqui a pouquinho ele está abrindo uma igreja para ele. Por isso, tantas têm fechado, porque abrem sem a direção de Deus. Porque quando nós fazemos as coisas sem estarmos na direção de Deus, a tendência é fechar. Nós temos que ter convicção do nosso chamado pastoral. O seu chamado pastoral é uma coisa, o seu chamado para você estar à frente de um ministério é outra história. Não vamos nos confundir. Talvez você é chamado para pastorear. Você não é chamado para estar à frente de um ministério. É diferente. Mas muito bem. E o Senhor diz para nós que tem trazido nos últimos tempos, o inimigo das nossas almas tem trazido muito ativismo para envolver as pessoas da igreja. Tem trazido coisas, vamos dizer assim, coisas novas, coisas já vistas de outros ministérios. Vêm para as igrejas e tentam colocar nas igrejas esse tipo de coisa que não condiz com a doutrina do ministério. Por isso, nós aqui não aceitamos. Aqui nós não aceitamos pessoas virem de outros ministérios trazendo coisas sobre o ministério. Aqui a pessoa tem que se adaptar a esse ministério. Não é o ministério que tem que se adaptar ao homem, e sim o homem tem que se adaptar ao ministério. E por isso nós temos conseguido manter essa doutrina sadia, essa doutrina verdadeira, essa doutrina que é a palavra santa do Senhor. Muito bem. Vejam vocês que quando o homem vem, ele traz direções diferentes para líderes e pessoas da igreja, e tenta influenciar, para fazer com que isso pare. Veja você que nós contamos com uma única pessoa para evitar tudo isso. Chama-se Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que não deixa esse tipo de pessoas entrarem para o ministério ou contaminarem o ministério. Então, amados, eu me sinto gratificado, porque Deus tem falado grandemente aos nossos corações e nos ensinado. Muito bem. Vamos ler Atos 4:31 para você entender. Preste atenção. Diz assim a santa palavra: e tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, a igreja que quer limitar o poder do Espírito Santo de Deus, ela não prospera, ela não cresce. Eu estou falando para você de um crescimento espiritual. Não estou falando de crescimento material, porque isso já foi dito, não interessa para nós. O que interessa para nós é o homem se preparar. É o homem ficar pronto para o grande dia do grande arrebatamento. Porque nós temos que estar prontos, senão vamos ficar. Muito bem.
Mas o Senhor disse para nós que começa essa mudança no pensamento. É o homem que entra para a igreja com um pensamento construtivo, positivo, um pensamento não perfeito, porque perfeito não existe o ser humano, mas buscando uma perfeição, buscando entender a doutrina, buscando entender que aqui o Espírito Santo de Deus habita e ele tem liberdade de agir. Porque na igreja sem o Espírito Santo não tem como prosseguir. Muito bem, mas nós entendemos que a igreja precisa entender que quando há unidade de pensamentos, o caminhar fica mais tranquilo e abençoado. Nós entendemos assim, que a igreja que tem unidade de pensamento avança na mesma direção e amplia os espaços. Isso é para você entender, viu, amado? Sem unidade, sem os filhos do Senhor, sem as ovelhas do Senhor estarem coesas, estarem unidas e reunidas com um só propósito, que é o buscar a santificação, ela não cresce. É preciso que ela esteja unida e caminhe com um só pensamento, um só objetivo, porque assim tem que ser. Então, graças a Deus por isso. Eu vou distribuir algumas referências. Hoje nós não temos muita referência, mas se vocês vão aguardando, eu vou começar aqui vamos começar aqui pela frente, tá? Irmã Jaqueline, Filipenses 4:8. Vamos ali para a irmã Adriana, Atos 4:23. Vamos ali para o varão Macauã, 1 Coríntios 1:10. Vamos ali para o irmão, vamos lá para o irmão Rogério, Atos 6, de 1 a 6. A leitura é bem longa, viu? Mas vamos ter mais uma só. Vamos ali para a irmã Janilda. Está recebida? Então não tem problema não. Vai lá, irmão Mauro, o senhor está indo na porta aí. Atos 5:14. Amados, o restante, por favor, acompanhe. Se possível, quando falar da referência, se você começa externamente, você abre a sua Bíblia e acompanha a leitura aí, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, quando ele refere para nós a respeito da mudança no pensamento. Como acontece isso dentro da Bíblia para nós? Vamos ler Filipenses 4:8 em nome de Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente. Amém. Graças a Deus. Você está vendo, amado? É fácil de entender? É fácil de entender? A minha versão é Bíblia NVI, um pouquinho diferente dessa aí. Eu vou ler também, para que você entenda, porque deve ter mais versões que falam a leitura que a irmã Jaqueline leu. Então veja na minha versão que fala, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então veja você, é Deus falando, é Deus nos ensinando, é Deus tratando conosco através da santa palavra do Senhor. Por isso o Senhor tem falado conosco, Mas nós entendemos que a igreja precisa entender que quando há unidade de pensamento, o caminhar fica mais tranquilo, viu, irmãos? Então nós não podemos esquecer dessa passagem, desse fator, porque quando isso acontece fica mais fácil. Porque é um caminhar mais tranquilo, um caminhar mais suave, é um caminhar mais contrito no Senhor, é um caminhar onde o Espírito Santo de Deus opera. Porque essa é a verdade. É um caminhar onde o Espírito Santo de Deus opera. Muito bem. Mas, quando nós mudamos com o pensamento, nós também precisamos de mudar nas nossas atitudes, viu, irmãos? As nossas atitudes é fundamental.
elas têm que ser mudadas, transformadas, renovadas. É necessário que isso aconteça para que o Espírito Santo do Senhor possa agir na minha e na sua vida. Leia para nós Atos 4:33, por favor. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos ele havia abundante graça. Amém? Por que havia abundante graça? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Lembrem vocês quando o Senhor ressuscitou, ele disse para os homens, para os seus discípulos, não saiam da cidade até que venha do céu poderes, autoridade, até que vocês sejam revestidos de poder. Isso aconteceu e eles permaneceram na cidade por um período de 40 dias, irmãos. 40 dias, mas foram revestidos do poder do Senhor. Por isso, eles davam grande, demonstravam e davam grande poder, testemunho da grande ressurreição de Cristo Jesus, porque eles estavam cheios da graça do Deus vivo. Então é isso que nós temos que entender. O que nós entendemos com isso? Por que aquela igreja de Cristo Jesus naquela época era pessoas, milhares e milhares de pessoas, cada dia chegando mais, cada dia se convertendo mais, cada dia sendo mais pessoas batizadas com o Espírito Santo de Deus, porque havia unção. Havia unção. Ali não se limitava ao poder do Espírito Santo de Deus. Não havia limitação. O Espírito Santo de Deus agia como queria, da forma que queria, porque ele agia debaixo da ordenança do Pai. Ele é o próprio Deus. Então é fácil, é simples nós entendermos o que é que o Senhor quer falar conosco nesta noite. O que é que o Senhor quer ensinar para aquele que um dia ou uma hora qualquer vai abrir esse site, vai ver esse vídeo, ele vai começar a entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar com cada um. Muito bem. Mas para que tudo isso possa acontecer no pensamento, nas atitudes, é necessário também que haja concordância entre irmãos. Se não houver concordância entre irmãos, as coisas ficariam pela metade. Então não pode ser dessa forma. O Senhor disse que quando dois de nós concordarem acerca de alguma coisa na terra, Deus terá prazer em nos abençoar e fazer com que a prosperidade nos alcance. É verdade. Isso é bíblico. O Senhor diz, olha, aonde dois ou três concordarem, será concordado no céu. Por isso Deus afirma para nós isso. Ele nos dá essa autoridade. Ele fala, não é só com o pastor, ele fala com cada um de nós. Não é só 2 ou 3 pastores, é 2 ou 3 filhos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. E é isso que importa, amado. Você quer ver? Vamos ler para que a Bíblia testifique conosco isso que nós estamos falando a respeito da concordância ou da concordância. 1 Coríntios 1:10, leia aí, por favor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Amém? Você está vendo, amados? É simples a coisa. Tá? Aos olhos da Bíblia, é fácil de nós entendermos. O que é que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor está falando? Olha, que aquele Paulo dizia assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Olha, é concordância. Nós, evangélicos, nós, do mesmo ministério, nós temos que concordarmos com a palavra santa do Senhor. E qualquer outro ministério tem que concordar com a palavra santa do Senhor. Por isso,
é importante que nós entendamos, tá? Que o Senhor diz que, assim, todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Não haja dúvidas. Não haja aquela, o irmão só quer ser. Vocês já viram? Não, irmãos. Não façam isso. Apenas creiam, confia não é no homem, confia na palavra do Senhor. Porque é a palavra que está nos admoestando, é a palavra que está nos falando. E nós precisamos de entender que a palavra não é minha, a palavra não é sua. Mas a palavra é a palavra santa do Pai, de Deus Todo-Poderoso. Então, amados, é fácil nós entendermos. Então nós voltamos a falar novamente sobre aquilo que o Senhor falou conosco. Olha, quando dois de vós, de nós, concordarmos acerca de alguma coisa na terra, será concordada também no céu. Vamos ver o que o Senhor quer falar para nós. Ele quer dizer para nós que na divisão de tarefas. Olha, muitas das vezes o homem fala assim, olha, eu não vou passar o pano naquela cadeira, porque esse não é serviço meu, isso é serviço do zelador da igreja. Mas e quando a igreja não tem zelador? E como a nossa aqui, nós não temos zelador. O zelador aqui somos nós, é todos os irmãos. É todos os irmãos, é zelador do patrimônio do Senhor. Por que o patrimônio do Senhor? Porque isso aqui não pertence ao pastor. O lógico é nome do pastor. Mas eu sou mordomo, eu sou instrumento, eu não tenho nada. É só para vocês entenderem que aqui é diferente, irmãos. Aqui é diferente. Então, quando há união, quando há, como o Senhor está falando para nós, concordância, quando há pensamento, atitude, concordância, e não há divisões de tarefas, tudo funciona bem. Porque aí nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus agindo dentro da igreja. É o Espírito Santo agindo na igreja. Não tem outro caminho, amados. Então veja o Senhor que a palavra nos ensina e fala conosco de uma forma muito grande. A seara realmente é grande, os trabalhadores são poucos, mas para isso é preciso que tenhamos sensibilidade na divisão de tarefas, não querer abraçar todas as atividades sozinhos. A divisão de tarefas é uma mostra de que estamos em unidade e não centralizamos tudo numa só pessoa. É o que eu tenho tentado fazer aqui. O pastor sozinho não tem como conduzir a obra do Senhor. É preciso que haja obreiros. E a palavra nos alerta que a seara é grande, mas cadê os ceifeiros? Não tem ceifeiro. Por isso, muitas das vezes, nós apelamos para um tipo de comunicação como a internet, para nós divulgarmos a palavra santa do Senhor, para nós evangelizarmos através desses vídeos. E é isso que tem acontecido, porque tem muitas igrejas por aí, mas quem é ou quem quer ser ceifeiros? É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá uma ordenança. E de pregar. E nós temos que obedecer essa ordenança. Porque se nós não obedecermos, que tipo de crente seríamos? Crente pela metade? Meio crente? Crente de banco? Crente que só vem da igreja participa do culto, porque na verdade, se você chegar ali fora no final do culto perguntar qual foi a palavra lida, poucos vai falar. A maioria vai dizer assim, crianças, ei, mais de brincadeira aí. Poucos vai dizer, a palavra que foi lida dentro da igreja. Poucos vai falar. Então, amados, isso é muito sério. Porque a pessoa ouve, mas a palavra não entra no seu coração. E não te adianta nada. É necessário que a palavra entre dentro do teu coração. É necessário que você absorva para você essa palavra, porque essa palavra é uma palavra santa do
Por isso nós aqui nos referimos, nós citamos referência, cada um lê na sua Bíblia a referência que a ele é dada, para que não fique só na Bíblia do pastor, mas que cada um leia na sua. Porque tem que ser participativo, amado. É um culto de doutrina, é um culto participativo, onde os irmãos participam, tá lendo e manuseando a sua Bíblia, porque quando ele faz isso, ele aprende mais da palavra do Senhor. Muito bem. Vamos ver Atos 6, do 1 ao 6, versículo de 1 a 6. É longa a leitura, amado, mas não é difícil. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito do que tinha sido criado fora da terra de Israel. Começaram a ser queixados os que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas dos seus grupos estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todos os grupos de seguidores e disseram: não está certo, nós deixamos de anunciar a palavra de Deus para tratar de dinheiro. Por isso não, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração, no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta do apóstolo, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoró, Nicanor, Timão, Parmena e Nicolau, de Antióquia, um não-judeu que ele tinha se convertido ao judaísmo. Amém. Amados, para vocês entenderem, para vocês não ficarem em dúvida, naquele tempo, naquela época, o número de discípulos, de seguidores do Senhor estava crescendo muito. Então houve aquela manifestar contrário dos gregos, alegando que as viúvas estavam desamparadas e que as viúvas, os discípulos não cuidavam das viúvas. E aí eu sei que eles criaram uma contenda muito grande. Os discípulos se reuniram e chegaram à conclusão que não seria justo que eles parassem de ministrar a santa palavra do Senhor para poder ir dar assistência àquelas senhoras. Por isso, eles se reuniram e acharam por bem escolherem entre todo aquele povo que era povo conhecido e viviam em comunhão uns com os outros, mas escolhessem homens de boa índole, homens cheios do Espírito Santo de Deus, para que fossem consagrados ao diaconato, e a partir daquele momento, esses homens começassem, ou melhor, assumissem aquela tarefa, que era cuidar das irmãs viúvas. Então assim foi feito. Vejam vocês que quando eles escolheram Estevão, homem de Deus, homem que pregava, homem que era usado pelo Espírito Santo de Deus, tanto é que se você ler Bíblia, você sabe que Estevão foi apedrejado na rua, porque ele tinha professado muitas profecias, tinha feito milagres, e o povo foi incitado pelos fariseus, pelos saduceus, e aí começaram a apedrejar, porque acusaram ele que ele estava sendo quê? Ele estava sendo falso, falando mentiras. E ele foi apedrejado no meio da rua, mas era um homem tão santo naquela
Olha, amados, por isso eu digo para você que nós precisamos de ler Bíblia para aprendermos da parte do Senhor. Mas vamos continuar. Nosso tempo já está se esgotando, mas disse o Senhor também que foi escolhido Felipe também. Felipe era um outro homem usadíssimo pelo Espírito Santo de Deus. Felipe foi aquele que Deus o colocou, mandou que ele fosse para tal local e colocou ele ao lado da carruagem daquele homem que ainda não era batizado, ele ainda não era cristão, mas ele acreditava, era temente e estava querendo aprender da parte do Senhor. E quando Felipe encostou naquela carruagem, perguntou em vez do que lê. Ele disse: como posso entender se não tem quem me ensine? Convidou, Felipe subiu para a carruagem. E aí ele estava lendo o livro de Isaías. Felipe o ensinou, explicou para ele. E aí eles chegaram num riacho, num córrego. E aquele homem virou para Felipe e disse para ele: o que me impede agora de ser batizado? Felipe só fez uma pergunta para ele: se crees que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Aleluia, glória a Deus. E aquele homem foi batizado. Então veja você como aqueles homens, aqueles diáconos foram separados por Deus e para Deus. E a partir daquele momento, Felipe foi arrebatado. Foi arrebatado, ele não voltou de pé, não. Foi arrebatado para outro lugar. Então, amados, a história da Bíblia é uma história interessantíssima. E ela fala para nós e nos ensina e fala tudo sobre o Espírito Santo de Deus. Tudo isso veio pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que, olha, amados, temos que termos uma reverência muito grande quando nós falarmos e tratarmos com o Espírito Santo de Deus. O respeito é como se você temesse e respeitasse ao nosso Pai que está no céu. É a mesma coisa, porque o Espírito é o Espírito dele que está aqui. Então, amados, não vamos deixar que nada venha nos separar do amor de Deus. Muito bem. Nós temos que entender também, nós falamos de quê? No pensamento, nós falamos nas atitudes, nós falamos na concordância, nós falamos na divisão de tarefas. Vamos terminar com o quinto item que nos fala nas conquistas. Sabe por que conquista, amados? Porque nós, evangélicos, servos do Deus Altíssimo, nós somos conquistadores. Somos conquistadores, sim. Conquistadores por natureza, porque o Senhor nos deu esse dom. Glória a Deus, aleluia. Por isso ele disse que nós não seríamos perdedores jamais, só vencedores. Mas nós temos que darmos o primeiro passo. Nós temos que buscar o Senhor. Para isso o Senhor diz que toda conquista só se consolida se tiver unidade dada pelo Espírito Santo. Se nós não tivermos unidade dada pelo Espírito Santo de Deus, como é que pode consolidar a sua conquista? Porque você mesmo, você não é nada. O que você pode conquistar você, carne, homem, pecador? Nada. Mas com o Espírito Santo de Deus você pode conquistar, porque você é um vencedor. Então é isso que Deus fala para nós. Mas o Senhor também nos ensina que nós devemos querer conquistar pela unidade e não na individualidade. Eu sou pastor, aqui é só eu mesmo e acabou. Não, meu filho. Nós temos que termos uma equipe. Olha, você vê, estou aqui ministrando, mas a irmã está ali filmando, a outra margem está ali sempre filmada, eles estão sempre filmando. É assim, é uma equipe que trabalha coesos. Então, só para nós encerrarmos, eu vou ler para você entender que nós não podemos ser individualistas jamais. Nós somos dependentes do Senhor.
Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. É difícil ser dependente? É sim, é difícil ser dependente, mas nós temos que ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Então veja Atos 5,14. Eu não me lembro se eu dei para ninguém, eu dei para alguém, então leia por favor. Então é isso que precisa acontecer nas igrejas, é isso que precisa acontecer nos ministérios, homens e mulheres que creem verdadeiramente no Senhor e que venham crescer cada dia mais, porque a obra do Senhor, a igreja do Santo dos Santos, a igreja de Jesus Cristo de Nazaré, ela não para, não pode parar e não parará jamais, porque ela vai continuar crescendo, porque para isso o Senhor chamou homens e mulheres para fazerem as suas obras, para serem ceifeiros sobre esta terra. Amém? Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido esse estudo, tá? Porque nós temos que tratar o nosso amado Espírito Santo de Deus com uma reverência sem igual. Eu espero que o Senhor continue dando o entendimento e o discernimento para cada um de vocês, para que vocês possam não só crescer na graça, mas em todas as situações, em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.